Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Todo clamor e intercessão tem que ser feito diante do Pai. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Uma causa com sangue. Deus traz justiça. É Deus que se levanta para trazer essa justiça, trazer resposta. E o sangue de Abel começa a interceder desde o solo. Desde o solo. Eu creio que se Abel tivesse só ferido, ele estaria prostrado no solo. Mas como era o sangue, então o sangue clamou desde o solo. E aí a justiça de Deus veio. Todo intercessor sabe a quem clamar. Abel não clamou a Adão nem Eva, clamou ao seu pai. Vamos continuar falando de intercessão. Parte 1, parte 2, parte 3 agora. Intercessão, sangue que clama. Na primeira a gente falou sobre Abraão e sobre Estevão. A forma que Abraão reconheceu Deus e se apressou em servi-lo. A forma que Estevão servia os seus irmãos e filhos de Deus. E também como na hora ele era cheio do Espírito Santo, dominava a palavra. E na hora da sua morte Estevão intercedia por quem lhe apedrejava. Falamos sobre Neemias, onde ele reedificou Jerusalém. Serviço sagrado ao Senhor, enquanto os inimigos estavam à perseguição, à procura, tramando literalmente derrubar o que ele reedificava. E hoje, intercessão, o sangue que clama. Eu queria abrir a Bíblia já em Marcos 15, 33 e 34. E chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Jesus está crucificado. O sangue do Messias lavava o solo, lavava a terra, lavava todo o pecado da humanidade. E a Bíblia fala que o sangue clama. E a primeira menção de sangue que clama está em Gênesis. Gênesis 4, capítulo 4, e eu vou ler do 4 ao 10. Gênesis 4, versículo 4, e eu vou ler do 4 ao versículo 10. Diz assim: E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste?
E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Tem que ser Deus mesmo, né? Eu nessa resposta já era para ele. Tem que ter Deus, tem que ser Deus. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Todo filho clama ao pai. O sangue de Abel não clamou a Adão. O sangue de Abel não clamou a Eva. Abel sabia quem era seu pai. O sangue de Abel clamou direto ao pai. E Deus, na hora, veio requerer: quem foi que derramou sangue do meu filho, minha criação? Sangue clama. E todo sangue que clama direto ao pai tem que ser ao pai. Eu não posso pedir que Samuel resolva isso. Eu não posso pedir que Dalvânia se levante. Todo clamor e intercessão tem que ser feito diante do Pai. Toda vez que o Pai se levanta, ele vai restabelecer justiça. Ele vai trazer justiça. Então, quando o intercessor se coloca diante do Pai e dá uma causa com sangue, Deus traz justiça. É Deus que se levanta para trazer essa justiça, trazer resposta. E o sangue de Abel começa a interceder desde o solo. Desde o solo. Eu creio que se Abel tivesse só ferido, ele estaria prostrado no solo. Mas como era o sangue, então o sangue clamou desde o solo. E aí a justiça de Deus veio. Todo intercessor sabe a quem clamar. Abel não clamou a Adão nem Eva, clamou ao seu pai. E ele não estava diante de alguém estranho. Ele estava diante do seu inimigo, do seu irmão. Ele não se irou com a oferta. Ele não se irou com ele por não ter dado uma oferta melhor ou que agradasse a Deus. Ele se irou contra o seu irmão. Tornou-se do seu irmão inimigo. E isso lembra o que Davi fala no Salmo 23. Senhor, prepara para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Essa parte da palavra, ela deveria ser dita, eu acho que todo dia de manhã. Porque todo inimigo tem que estar perto. O inimigo, ele tem que estar perto. A gente foi ensinado e preparado na covardia, no medo. E eu falo isso por mim. A gente é preparado a bater e correr. A gente aceima o fogo, mas corre depois. A gente não é ensinado a receber inimigo, a preparar mesa para inimigo. E aí no Salmo 23, meu queridíssimo... eu já até escrevi. No Salmo 23, no versículo 5, Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi escreve, e à frente eu vou citar duas pessoas que cumprem essa palavra. Uma delas é Esther. E no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 a 17,
Tá aqui a graça de ter uma parte de cumprir, na verdade, tá a graça de cumprir o que a palavra nos ordena. Esther 4, do 15 ao 17. 15 ao 17. Na verdade é... Eu vou ler do 14 ao 17. Não perder o ritmo. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo chegaste a este reino. Eita. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Aleluia. Então Mardoqueu fez conforme tudo o quanto Esther, sua sobrinha, lhe ordenou. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Esther com certeza tem peso de sangue, porque ela já não tem paz. Logo ela foi instruída na palavra. Logo ela foi ensinada a palavra. Esther já não está como Esther, e sim como rainha Esther. Ela é rainha, mas ela tem princípios e por isso ela se coloca a jejuar diante de um Deus, clamando pelo seu povo. E esse peso de sangue na vida de Esther foi o ensinamento da palavra e também postura ensinada, ministrada dentro da palavra. Ela se torna intercessora. Ela sabia o exato caminho: jejum, oração e oferta. Ela não tinha um altar, mas ela preparou, primeiro se sujeitando a Deus. Depois, ela prepara um banquete para homens. Esther prepara uma mesa para clamar e interceder por ela e pelo seu povo. E convida o seu inimigo, Amã. E aí no capítulo 5 de Esther, no 5 do 2 a 4, fala: e sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cedro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cedro. A primeira sujeição de Esther não foi aos homens, não foi a Mardoqueu. A resposta que ela deu ao tio foi: jejuaremos 3 dias. Eu e todo o povo. Ninguém durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, fará outra coisa a não ser jejuar. Sujeitai-vos a Deus e resistimos. O inimigo foge nessa hora, porque quando você se sujeita no altar certo, quem se levanta para estabelecer justiça é o próprio Deus. Não tem como. Ela clamou e foi ensinada de forma correta. A postura, o princípio inserido à luz da palavra na vida dela é claro. Como fomos ensinados a fugir, não fomos ensinados a receber inimigos. Quem quer receber inimigo em casa? Quem quer preparar a mesa para inimigo? Um banquete? Ah, vou trazer um inimigo. E não é um inimigo comum, é um inimigo que ele mata toda uma linhagem, todo um povo. Ele não trama contra Esther, ele trama contra o povo. A gente não quer receber quem pisou mal.
no nosso... Ah, pisou no meu pé, não quero falar, não quero ver. Falou mal do meu cabelo. Não quero nem olhar. Que dirá fazer banquete pro inimigo. Esther não recebe favor do rei. Esther recebe favor imerecido de Deus. Porque quem faz Assuero achar graça em Esther não é Esther, foi Deus. E como primeiro ela buscou a Deus, Assuero achou graça. Esther achou graça aos olhos de Assuero. E aí no capítulo 7 de Esther ainda, do 1 ao 6, começa a relatar essa mesa que ela preparou. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendêssemos, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perder do rei. Então falou o rei Assuero e disse-lhe a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Quando se tem princípios à luz da palavra, quando se é instruído em uma vida de intercessão, em uma vida com Deus, quando não se foge do altar do Senhor, quando se sabe exatamente reconhecer o Senhor e como atrair a presença dele, sabemos como preparar uma mesa. Aleluia. Ela não se desesperou gritando com A, com B ou com C. Ah, meu Deus, me ajuda aqui, o inimigo está aqui na minha casa. E agora? Já que ela disse o inimigo está aqui, e meu marido ainda gosta dele? Peraí. Só um minutinho, eu vou preparar aqui um feijão para ele. Esther prepara o banquete e convida o inimigo. Aleluia. E com favor em Deus, não no homem, é em Deus, ela se posiciona em Deus. Aleluia. E diante da maior autoridade naquela época na terra, o rei, seu marido, ela fala: o mal é este. Amém. Aleluia. Quem vai tocar na rainha que Deus estabeleceu? Quando a intercessão chega no lugar certo, é de uma forma que quantos homens e quantas mulheres Esther salvou na sua intercessão, no seu jejum, na sua oração, na sua oferta. Quantas gerações essa intercessão salvou? A intercessão, ela fere o tempo. A intercessão de sangue, ela é geracional. Desde o início, Deus está mostrando isso com um corte de prepúcios, fazendo alianças com Abraão, Isaac e Jacó. Mas todos têm peso de sangue. Quando Jesus veio e cumpriu isso, ele já tinha sido ungido com óleo,
A passagem é clara. A mulher vem e quebra da cabeça aos pés o óleo na cabeça do Cristo. Então, no Cristo existe o cumprimento total da palavra. Total. Estela salvou homens e mulheres. Ela traz uma descendência que não existiria se ela não soubesse interceder, se ela não soubesse se posicionar em Deus. Meu Deus. Não se pode contar. Mas quando a intercessão posicionada em Deus, ela fere o tempo, ela é geracional. Não tem como. Quando Cristo vem, ele cumpre totalmente a palavra. A intercessão no corpo de Cristo, quando eu falo que fere o tempo, é dentro da palavra. Ele, no livro de Lucas 22, deixa eu ver se eu estou certa. Deixa eu consultar totalmente a palavra. Lucas 22. Perdão. Mateus 27. Ó. Glória. Tá pertinho. Do lado. Só dois irmãos à frente. Mateus 27. Mateus 27, versículo 51. Versículo 50. Vamos aumentar só mais um. Aleluia. Mateus 27, 50. E eu vou ler do 50 ao 54. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fenderam-se as pedras. No meu entendimento, aqui está montada a mesa na presença dos inimigos. Quando esse véu se rasga, ele já não é mais o Nazareno, ele já é o Cristo ressurreto. Ele fere o tempo de forma intercessória. Ele traz perdão no tempo passado, corrigindo no atual presente, e o favor imerecido de Deus e perdão para as nossas vidas no futuro, salvação para as nossas vidas no futuro. Porque, seguindo o versículo, quando as pedras se fenderam as pedras, no 52 diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que já dormiam foram ressuscitados. Aleluia. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele já tinha sido untado com óleo. Meu Deus. Ele era o cálice transbordado. Ele feriu totalmente o tempo, o véu do presente, do passado e do futuro, da vida e da morte. Aleluia. E ele começou isso lá no Getsemane, suando sangue. Aí sim é Lucas 22, no versículo 40. Lucas 22, versículo 40. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. A intercessão é um lugar de guerra. Intercessão
Como diria na seleção brasileira, não é para amadores. A intercessão tem peso de sangue. Se tem peso de sangue, significa que tem vida e morte. E aí pode ser corpo físico e espiritual. Então, quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Isso é Cristo falando. Isso é uma ordenança de Cristo. Oi, entrou em intercessão, ore. Para que não... Vai vir, é para que não caia. Não é que ele está dizendo, não vai chegar a você, não vai chegar. E toda intercessão, o inimigo tem que estar perto, porque a tua causa tem que ser apresentada a Deus e o teu inimigo está lá. Ó. Esse aqui é o inimigo. Aleluia. Aprender com a palavra de Deus, nos torna, não é que super-homens ou super-mulheres, mas a palavra nos dá forma mais simples de vencer guerras com inimigos de séculos de experiência. Seguindo no versículo 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Criança na intercessão dorme triste. Significa que aquelas crianças, que os seus discípulos não estavam preparados para aquele campo, que o peso que vinha logo após para onde Cristo estava indo era insuportável no corpo dos seus discípulos. E aí a nossa intercessão ganha um corpo, o pão vivo que desceu do céu. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aleluia. A palavra de Deus em Marcos, um irmão à frente. Marcos 15, no versículo 37, diz: Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A crucificação de Cristo, todos já conhecem. É citado da sua ressurreição, é citado o caminho para a ressurreição, para o Calvário. Mas a intercessão de Cristo, ela acontece a todo tempo. A todo tempo. Estamos falando do pão vivo que desceu dos céus. Ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue, sangue de uma nova aliança. Aquele quer dizer: ei, agora já não vão mais precisar dormir de tristeza. A intercessão tem um corpo, e agora um corpo ressurreto. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1, 17 e 18... Apocalipse 1, 17 diz: e eu,
Quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora intercedemos a um justo juiz. O pão vivo tem a chave e todo o poder. O campo da intercessão me chamou muitíssimo a atenção e continua me chamando a atenção. Mas aqui é a palavra do Senhor. E sem a palavra, perecemos. Toda a palavra ela é recheada de como proceder dentro do que o Pai quer para nós. E a intercessão ela não é algo isolado, ela é para todos. Para jovem, para velhos, para adultos e para as crianças. Nós temos pesos de sangues antepassados, temos histórias, e se a gente não travar hoje nos nossos filhos um sangue de um ressurreto, um sangue de um Cristo ressuscitado que tem todo o poder, já perecemos nesse tempo, porque só Ele tem o poder de ferir o tempo, e aqui hoje Ele nos traz vida em abundância. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, que seja viva a Tua palavra nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, na vida dos nossos filhos e também nos filhos dos nossos filhos. Que a Tua palavra viva seja um alvo, Senhor, para nós. Que a Tua palavra viva seja um alvo cujo Teu Filho nos espera. Que seja um caminho, Senhor, direto para a salvação. Benditos do meu Pai. Nos traz sabedoria, Senhor, e discernimento. Nos traz, Senhor, intercessão como prática diária, não só para nós, mas também para os outros santos. Que em nome do Senhor Jesus eu te peço que dentro da Tua palavra, e que a Tua palavra nunca nos falte, o Teu favor, a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Senhor. Amém.